Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar, mais uma vez, o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante. Esse podcast maroto que consegue gravar em meio a caminhões que passam ao lado aqui da casa do host e que também está aqui na missão de andar com você, né? Conduzi-lo por meio do Vale das Aflições, que é a democracia brasileira, com muita informação, com muito conteúdo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que criou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o fascismo, ainda que tenha dentes arrancados e ainda esteja com os pontos na boca, né? Seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Meio ausente aí, passando por esses procedimentos, mas é parte da vida. Eu só tô achando estranho o Pablo dizendo caminhões passando na porta da minha casa. E tem patriota não em Alagoas não? Cadê os patriotas daí, rapaz? Rapaz, se passar um filho da mãe aqui, ainda buzinar aqui na janela de minha casa, eu não respondo por mim não, viu? Eu jogo uma desgraça em cima dele. Rapaz, patriota ou não. Rapaz, jogar uma desgraça, Enfim. faça isso com o Bolsonaro não, pô. Ele já tá triste, então ainda vai jogar o cara pé janela. Vou arrumar uma desgraça. Não joga Bolsonaro neles, né? Vou arrumá-lo uma desgraça, isso aí a gente fala na Bahia. Vou arrumá-la desgraça nele. E lá de Minas Gerais, ele que estava viajando e deu um tostão da voz dele. A viagem dele é dentro do próprio estado de Minas Gerais, né? Senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Nessas viagens por Minas Gerais que a gente consegue aí, ó, em um dia. Aliás, em Minas Gerais, você não roda Minas Gerais em menos de um dia. Eu fiz uma viagem de um pouco mais de 100 quilômetros, mas aqui, ó, tem distância aí por volta de 12 para 14 horas de viagem aí dentro do estado. Esse estado gigante, o melhor do Brasil, não é mesmo? Que reúne tudo que é de bom nesse país. E sabe o que é bom e que me acompanha bastante durante essas viagens, Pablo? Os livros que são sorteados aqui no Historiante. Eu não ganhei no último sorteio, tá? Não ganhei no último sorteio, mas eu queria mandar aqui um abraço para os dois ganhadores do sorteio do último mês, que foi a Juliana Fique, que ganhou o Esplêndido Yuvil, de Eric Larson, e também para o Eduardo dos Santos Silva, que ganhou o livro Semana de 22, o Esplêndido Yuvil da editora Intrínseca e a Semana de 22 da editora Sextante no selo da Estação Brasil. E sabe como que eles ganharam esses livros, Pablo? Foi sendo nossos apoiadores. Dentro do Apoia-se, seja você também o nosso apoiador, vai lá, apoia a gente. E eu queria mandar um abraço especial também para as editoras, para a Sextante e para a Intrínseca, que são nossas fiéis parceiras aí. Arrasou, é isso aí. Então seja apoiador e participe sempre aí concorrendo a um livrinho bem bacana a cada mês, né? Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre uma coisa que muito me alegra, né? Primeiro, falar sobre Enem, redação do Enem, né? Os ouvintes mais antigos sabem que esse podcast foi criado para fazer uma, vamos dizer assim, uma curadoria sobre possíveis temas que poderiam cair na redação do Enem. E durante alguns anos a gente trabalhou focado nesse assunto, né? Hoje em dia já abriu um pouquinho mais, a gente já fala sobre vários outros temas, mas o fio da meada continua sendo o mesmo, né? Falar sobre esses temas. Hoje a gente vai falar sobre os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Foi o tema da redação desse ano do Enem, 2022. E eu fico muito honrado em dizer que a gente acertou esse tema, viu, meus amigos? Palmas para o historiante. Vou botar um som de palmas. Falhou. Palmas para o historiante. Por quê? Porque a gente, de certo modo, cravou esse tema aqui em um dos nossos episódios. Foi um dos episódios que a gente lançou lá no meio do ano, em junho, com o seguinte tema: o direito a ter direito dos povos indígenas. E aí a gente fez algumas análises, algumas reflexões sobre esse dilema em nosso país, né, que é a luta pelos direitos dos povos indígenas. E a gente teve uma participação especial do Paulo Henrique Vicente Oliveira Tupiniquim, que é coordenador geral da Apoema,
APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Ele participou via áudio, né? Ele mandou alguns áudios pra gente, respondendo algumas perguntas e esclarecendo algumas questões sobre a questão do marco temporal, que na época era uma discussão muito grande e continua sendo, né? Mas que hoje talvez possa ter um destino diferente, porque nós hoje estamos sob a sombra de uma nova cobertura presidencial, né? Ainda não chegou a hora, mas praticamente o Lula já é o presidente de fato, né? Não é oficialmente, mas de fato ele é, porque é o que está fazendo o trabalho de presidente. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, né? Mas antes de a gente ir para o nosso giro de notícias, Felipe Monsanto, aquele ouvinte que não é nosso apoiador, que não está com condição ainda de apoiar a gente, esse ouvinte pode nos ajudar a divulgar esse podcast, né? Com certeza, ele pode ajudar a gente agora, enquanto ele está ouvindo esse recadinho. Se ele tem o Spotify ou o Apple Podcast ou qualquer outro agregador de áudio que ele consiga avaliar o podcast que ele está ouvindo, ele vai lá e pode dar 5 estrelinhas pra gente ou avaliar como bom, para poder ajudar a gente a subir ali no top dos podcasts e que a gente possa chegar em mais pessoas. E além disso, não deixa de compartilhar com os seus amigos, colegas, vizinhos, nas redes sociais, o nosso episódio. Quanto mais você compartilha, mais o algoritmo mostra para as pessoas que a gente tem uma informação legal, uma informação interessante. Então faz isso. Dá 5 estrelinhas pra gente lá agora. Para quem não tá vendo aqui, eu tô fazendo 5 com a mão. Dá 5 estrelinhas pra gente lá agora e compartilhe o episódio. E marca a gente também, que a gente reposta você lá no Instagram. É isso aí. Agora sim, vamos para o nosso giro de notícias, né, Cleber Roberto? Isso mesmo. Já com baixo número de inscritos, Enem Digital tem mais de 50% de abstenção no primeiro dia. Havia 66.544 inscritos para o Enem Digital. Só 32.376 foram fazer prova de redação, ciências humanas e linguagens, um índice de abstenção de 51,3%. Em todos os estados, o percentual de presença no Enem Digital não chegou a 60%. A unidade da federação com mais candidatos em número percentual foi o Pará, com 55,7%, seguido por Rio Grande do Norte, 54,7%, e o Ceará, 53,2%. Os estados com menos presença foram Tocantins, 33,1%, e Roraima, com 35,5%. Redação do Enem 2022 aborda comunidades e povos tradicionais. O tema da redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A informação foi divulgada pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, em seu perfil no Twitter. No domingo passado, 13 de novembro, os participantes realizaram a primeira etapa do exame. Além da redação, os inscritos responderam às questões de linguagens e das ciências humanas. Quem são os povos e comunidades tradicionais? Tema da redação do Enem. De acordo com o governo federal, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Indígenas e ambientalistas protocolam denúncia contra Bolsonaro na ONU. A iniciativa é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Socioambiental ISA, o Observatório do Clima e o WWF Brasil. Segundo eles, o aumento descontrolado do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, associado a um quadro de violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, intensifica as mudanças climáticas, ameaça a biodiversidade e compromete a alimentação, a saúde e o acesso à água em todo o Brasil e em diversos outros países. E olha essa notícia aqui para fechar. Capitão capitão é na sapeca. O capitão é demais. Danadinho. É danado o homem. A notícia 2021, mas a gente ainda tem um mês de sofrimento. Quem sabe ele tenta empurrar isso aí.
Bolsonaro quer classificar garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. O presidente Jair Bolsonaro pretende cometer mais um ataque contra os brasileiros. O governo federal quer incluir garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. A discussão faz parte da ata de reuniões do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pablo, é com você. Valeu, então vamos lá para o nosso editorial. No dia 25 de junho deste ano, foi ao ar aqui no podcast um episódio especial sobre o direito a ter direito dos povos indígenas. Àquela época, as discussões giravam em torno do marco temporal, uma ameaça aos povos indígenas em todo o país. Explicando, o marco temporal é uma tese jurídica que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo essa tese, só poderia reivindicar direitos sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando-a no momento da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 88. Diversos juristas, especialistas e estudiosos do direito, no entanto, afirmam que essa ideia é inconstitucional. Em seu artigo 231, a Constituição Federal estabelece que os direitos indígenas são direitos originários, ou seja, são anteriores à própria formação do Estado brasileiro, do país Brasil. Assim, não caberia discussão sobre padronização de uma data ou de um período ou tempo específico. Meses depois do lançamento daquele episódio, retomamos os debates hoje com um novo fôlego. O tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E isso é bem significativo sob diversos aspectos. Primeiro, porque a discussão foi ampliada e esteve no centro das atenções dos jovens durante a aplicação do exame. Essa visibilidade, inclusive, vem em um momento bastante delicado. Indígenas e ambientalistas apresentaram nessa quarta-feira passada uma denúncia a 5 relatores especiais das Nações Unidas contra o governo de Jair Bolsonaro por destruição do meio ambiente e violação a direitos humanos. O documento pede que o governo interrompa a destruição ambiental no Brasil, respeite os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e inclua a maior ambição possível em seus compromissos de redução de emissões. Isso é uma resposta à política destrutiva implantada nos últimos 4 anos, que, dentre outras coisas, pregava demarcação zero para terras indígenas. Isso não implica necessariamente apenas os indígenas. É preciso lembrar de que, quando falamos sobre povos tradicionais, estamos nos referindo a um grupo ainda mais numeroso de pessoas. De acordo com o governo federal, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Entre esses povos estão os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, ribeirinhos, caboclos, entre vários outros. Ao todo, são 28 tipos. Uma diversidade que reflete a densidade cultural, histórica e social do Brasil. Nesses termos, como é que vocês, meus amigos, avaliam o debate proposto aos jovens no Enem sobre um tema tão importante? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante.
E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você, e tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu acho que foi algo muito impressionante. Me pegou bastante de surpresa quando eu vi esse tema como proposto, porque era algo que, como você falou no editorial, era uma coisa que estava muito contra a proposta do governo atual, né? O Bolsonaro trabalhou o máximo possível para que essas pessoas fossem hostilizadas, não tivessem os seus poucos direitos conquistados cortados, e buscava sempre atacar de alguma forma e tirar esses direitos e tentar promover o desmatamento, tudo, e a eliminação da cultura dessas pessoas. Eu acho que é muito importante trazer isso para o debate, principalmente no momento que a gente está passando, porque a gente está passando num momento muito de transição desse governo. Trazer esse debate agora é mais do que importante, porque a gente consegue comparar algumas coisas que foram feitas no governo Lula no passado e tentar trazer um pouco para agora e tentar retomar um pouco disso e mostrar, olha, é necessário que a gente incentive essas pessoas, é necessário que a gente valorize o que essas pessoas têm, o que a cultura dessas pessoas tem para contribuir para a gente, o conhecimento que essa população tem, porque isso é enriquecimento cultural para a gente e também é enriquecimento tecnológico de certa forma. O conhecimento da natureza, da forma de vida, da estruturação que essa população tem é riquíssimo. E isso usado de maneira correta e sendo trabalhada da maneira correta, respeitando o espaço, respeitando a cultura deles, pode traz só o que agregar pra gente, né? Traz só enriquecimento pro país, que é o que a gente mais precisa agora. Eu acho que esse tema foi um tema muito importante. É um tema que realmente também surpreendeu, porque a gente ainda está vivendo essa gestão, né, última gestão desse desastroso governo Bolsonaro. E eu acho que foi exatamente o momento em que os funcionários lá do INEP olharam assim as pesquisas eleitorais, porque essa prova é elaborada ali no meio do ano, meados do ano, e disse, bom, as pesquisas estão dando que Lula vai ganhar, então vamos colocar esse tema aqui que é importante, e vamos ver. E é um tema que realmente, é um tema que é muito importante, porque dentro aqui das pesquisas que fizemos para trazer esse podcast, a gente vê que, por exemplo, na floresta amazônica, a própria floresta, ela já está chegando em um nível de destruição que não pode mais ter retorno, que ali, segundo os pesquisadores, depois posso até olhar o artigo e depois até confirmo de qual site foi retirado, que cerca de 20%, quando chegar o desmatamento a 20% da área da floresta amazônica, ela já não tem mais condições de se regenerar. Ou seja, depois de 20%, aí a floresta amazônica passa num processo de destruição sem volta. E esses povos, essas comunidades tradicionais, elas fazem parte exatamente de comunidades que são importantes para a manutenção desse ecossistema. Então é por isso que essas comunidades elas são importantes para esta manutenção do meio ambiente. E não somente do meio ambiente, mas também das próprias tradições de um Brasil, que a gente poderia chamar de um Brasil ali, vamos dizer, profundo. Ou seja, aquele Brasil que ele ainda não tem toda essa destruição cultural, que mantém uma cultura que seria, como dito, uma cultura tradicional, que não faz parte ainda de uma cultura que é tão, acho que até fugiu a palavra, mas vamos dizer assim, uma cultura tão múltipla, ou então que está sofrendo com estrangeirismos, ou seja, seria comunidades que conseguem ainda manter essa condição de demonstrarem que são
que são a parte histórica desse Brasil, ou seja, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, catingueiros, que são dezenas de comunidades, e essas ainda mantêm raízes ligadas tanto ao ecossistema como suas tradições, como sua cultura. Então, por isso que é importante esse tema, porque traz à tona essas comunidades. Em dados momentos, elas acabam sendo até esquecidas, porque quando falamos em comunidades tradicionais, vem em mente apenas quilombolas e indígenas, mas o próprio tema aborda o tema da redação do Enem, que são várias outras que têm essa raiz cultural do Brasil, que tem essa tradição ligada à terra, ligada ao meio ambiente. E isso faz com que seja importante abordar esse tema, que seja importante abordar não somente na redação do Enem, mas ser abordado em vários outros momentos, porque são comunidades, são povos que são importantes para a história do Brasil. Saudações indígenas para todos que irão nos assistir, nos escutar. Quero agradecer a oportunidade de poder construir esse debate, dialogar sobre as questões indígenas no nosso país. Meu nome é Edilene Bezerra Pajeú, o movimento indígena me conhece como Pretinha. Pretinha Trucá, sou do município de Cabrobó, meu povo chama Trucá, e é um prazer muito grande conversar com vocês sobre principalmente os direitos dos povos indígenas, né? Então, o direito dos povos indígenas são direitos conquistados a longas datas, né? A Constituição Federal de 1988, ele vem nos seus artigos 231, 232, reafirmando esse direito à terra, direito a uma organização sociopolítica, né, direito à saúde, direito à educação. E esse instrumento legal que legaliza esse direito dos povos indígenas tem sido, durante todo esse tempo, um desafio muito grande nas mãos e nas práticas políticas dos nossos governantes, né? Efetivar esse direito na prática, a teoria e a legislação para o movimento indígena, eu considero uma legislação avançada, né? Onde fala principalmente no direito de autodeterminação, no direito a seus territórios. A Convenção 69, né, que é um instrumento internacional da OIT, ele reafirma esse direito coletivo, esse direito dessa autodeterminação. E isso no Brasil tem sido um desafio muito grande, porque as práticas das gestões, né, governamentais do nosso país tem dificultado muito na aplicação, né, desse dever de cumprir o que está na legislação. E aí o movimento indígena ele tem se organizado, se mobilizado de todas as formas para fazer com que o governo compreenda a importância da efetivação desse direito, né? Que a não efetivação desse direito à terra, desse direito à educação, desse direito à saúde, a políticas públicas de qualidade, né, para os povos indígenas, ela está garantida nesses instrumentos legais, principalmente na nossa Constituição, como falei anteriormente, né? Mas as práticas governamentais elas têm usurpado isso dos povos indígenas, e isso tem tido consequências seríssimas, né? Muitas lideranças mortas, né? Muitos indígenas assassinados, lideranças criminalizadas, né? Por defenderem seus direitos, por fazerem com que os governantes assumam essa responsabilidade para si, sabendo que é um dever muito grande com os povos indígenas. O Brasil deve isso aos povos indígenas. Essa nação ela é originária, né, do nosso país, então ela precisa ser respeitada naquilo que é de direito dela, né? Então a terra é um bem fundamental e um bem essencial para que os povos indígenas venham cultivar suas culturas, praticar seus rituais, desenvolver fisicamente, né?
e politicamente. Então, é necessário a regularização desses territórios para que os povos indígenas possam se desenvolverem, contribuírem ainda mais, né, com a sociedade brasileira, a sociedade nacional. Então, é necessário que a gente possa estar divulgando que existe ainda muitas dificuldades e muita resistência por parte dos diversos governos que passaram em efetivar essas políticas públicas, em efetivar esse direito que está constitucionalmente garantido, né? Então, o movimento indígena vem fazendo seus movimentos, suas articulações, tem procurado os instrumentos internacionais para poder buscar ajuda, apoio, né? Mas as dificuldades são constantes, o desrespeito, o racismo, né? A discriminação, o preconceito contra esses povos indígenas, ele tem sido brutalmente efetivado no nosso país e já está na hora de mudar isso, né? Os povos indígenas não precisam ter sua liberdade, seu livre-arbítrio, e para isso é necessário que os governantes cumpram o direito, né, que está expresso nessas legislações, né? Então, assim, é um prazer muito grande poder construir esse debate, né? Solicitar que as pessoas possam divulgar os acontecimentos, acompanhar os acontecimentos dentro dos territórios indígenas, esses assassinatos, essas criminalizações contra nossas lideranças, né? Para poder nos ajudar a construir, de fato, fazer uma pressão grande, né, que esses novos governantes que vêm aí, eles possam, de fato, construir essa política de qualidade, de respeito para com os povos indígenas. Acreditamos nessa nova gestão governamental presidencial que está chegando, né, a eleição do presidente Lula foi um marco e é também uma esperança para os povos indígenas. Muito obrigada. Eu queria, né, fazer aí uma apimentada ainda mais na discussão, com uma fala aqui que a nossa seguidora Tayaná Santos mandou. O arroba dela é o arroba Taia_SJS. Ela falou o seguinte: o principal processo para a valorização dos povos e comunidades tradicionais é um rompimento radical com o paradigma desenvolvimentista e o aprofundamento da radicalidade originária mediante processos coletivos e centrados nos territórios e resistências afro-indígenas. Trocando em miúdos, a Tayaná está querendo aqui evidenciar que a política desenvolvimentista, ou seja, aquela que prega os investimentos estatais, na verdade públicos ou privados, na ideia de desenvolvimento contínuo e constante do Estado brasileiro, né? Essa política desenvolvimentista, ela deveria ser rompida em face da questão da perspectiva dos povos originários. Ela coloca aqui como aprofundamento da radicalidade originária, ou seja, o olhar voltado para essas comunidades originárias e o modo pelo qual elas constroem esses espaços e esses territórios numa perspectiva, no caso afro-indígena, né? Ou seja, olhar para o território com os olhos dos povos originários. Eu acredito que sim, esse seja o caminho certo que deva ser tomado, mas eu acho muito, mas muito difícil que esse tipo de política possa ser desenvolvida no atual estágio social em que a gente vive em nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que a gente vai preservar a natureza e fazer um crescimento orgânico, sustentável e respeitoso com os recursos naturais? É olhar para a terra como os indígenas a olham, ou aprender com os indígenas o modo pelo qual eles lidam com a terra. E isso tem a ver com a perspectiva de fato originária desses povos, né? Quem são os povos que cuidam da terra, se não os povos indígenas? Quem são os povos que mantêm o equilíbrio do ambiente, convivendo de forma pacífica com a natureza? São os indígenas. E não à toa, dentro desse contexto, né, o governo atual, que já é um ex-governo, ele seja tão inimigo dos indígenas. Porque qual é a perspectiva do atual governo?
que ainda está, o ex-governo em exercício, é justamente a ideia da exploração sem fim. É a liberação total do garimpo, é a liberação total da derrubada das árvores, é a liberação total do desmatamento, da queima, como forma de crescimento econômico, um suposto crescimento econômico. E isso não é a gente quem está dizendo, são os dados que mostram isso, né? O segundo levantamento feito em 2016, a área destruída pelo garimpo ilegal em terra indígena era de 58,4 hectares. Em 2021, chegou a 2.409 hectares. O crescimento foi de 41 vezes em 6 anos. E isso apresenta um risco absurdo para a floresta amazônica, né? Porque necessariamente essa derrubada, esse desmatamento, ele se concentra necessariamente, a grande maioria, na floresta amazônica. Esse levantamento é do MAP Biomas, né? E o coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo, deu até uma entrevista ao G1 e disse o seguinte: até os anos 70, menos de 0,5% da Amazônia havia sido desmatada. Nos últimos 40 anos, a gente desmatou quase 20% da Amazônia. Então, o que é que mostra, né? Isso mostra que eles estão fazendo o trabalho os indígenas fazem o trabalho de proteção da floresta, ainda que desmatadores, eles venham com toda essa sanha para derrubar as árvores. Apenas nas reservas indígenas, as terras ocupadas por indígenas, a floresta ela permanece preservada. E é justamente esse o foco da política ambiental que deve ser desenvolvida, e eu acredito que Marina Silva esteja desenvolvendo, né? É inegável que são os indígenas quem, de fato, salvam a nossa Amazônia, salvam as áreas que ainda estão, que ainda podem ser salvas, né? Contra o garimpo ilegal, enfim. Que a gente sabe que tomou toda essa velocidade com o Bolsonaro. Quando esse tema cai no Enem, né, sobre o direito dos povos originários, a gente tem que lembrar que esses direitos dos povos originários, eles coexistem com uma realidade de política de extermínio desses povos originários. Porque o que acontece é o seguinte, aí a Sônia Guajajara fala sobre isso, né? Inclusive ela tweetou sobre esse assunto, desde a invasão em 1500, tá lá no Twitter dela. Desde a invasão em 1500, nossos direitos têm sido violados, sobretudo nos últimos 4 anos, onde declaradamente a atual gestão, que já derrotamos nas eleições, executava sua política de extermínio dos povos originários, comunidades tradicionais. É uma política historicamente consolidada, que perpassou a colônia, que perpassou o império, que perpassa a república como um todo. Por mais que alguns governos progressistas ou de esquerda já tenham assumido o poder, a prática política de genocídio desses povos permanece. Isso a despeito da legislação, né? Porque existe o Estatuto da Igualdade Racial, dentre vários outros dispositivos, mas esse eu acho o mais forte, o mais completo. É uma lei de 20 de julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que é destinado a garantir a população negra, efetivamente, mas de certo modo, outros grupos étnicos, coletivos ou individuais, que de certo modo sofrem discriminação no Brasil, garante a eles o direito de existência digna dentro de uma democracia. Dentre vários outros dispositivos legais que assim nos garantem, né, que eles possam ser respeitados. Então assim, o debate que foi levantado no Enem sobre esse direito, ele tem a ver muito com o fato de pessoas conhecerem a legislação que garantem esses direitos. Porque essa legislação já existe. Ela precisa ser, no caso, respeitada. Ou, no mínimo, conhecida. Que eu acho muito difícil que a população tenha essa noção. E eu acho que muitos dos alunos lá que fizeram o Enem, talvez eles também não tivessem essa noção. Mas aí eu devolvo para vocês para a gente refletir sobre o seguinte. Dentro desse contexto onde os mecanismos legais existem, mas a ignorância é tão grande, como é que a gente pode auxiliar ou ajudar nesse quesito da proteção aos direitos, ou, no caso, a garantia desses direitos serem respeitados para as comunidades tradicionais? O que é que vocês acham? Eu sou de Peta Tuxá, liderança do povo Tuxá São Francisco, mais de São Francisco, município de Rodela, no estado da Bahia. E quero abordar aqui o tema do Enem desse ano, né, 2002. Né? Um tema bastante sugestivo, que traz à luz da verdade o artigo 215 da Constituição Federal, o decreto 6040 de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. E é desse jeito que a gente vê esse tema sendo bem
debruçado entre milhões de brasileiros, estudantes brasileiros, no Enem, muito bem sugestivo. Já acho que chegou a hora, né? Chegou a hora de o Brasil olhar os povos e comunidades tradicionais. Todos eles têm uma contribuição muito forte nesse país, com sua cultura, sua valorização, a diversidade de povos, né? A diversidade de culturas entre povos e comunidades tradicionais. Uma difusão muito forte nessas manifestações culturais, né? E só traz à luz da verdade essa valorização. A valorização pelo Enem, né? O tema do Enem chegou em boa hora, né? Para o incentivo e o olhar para esses povos e comunidades tradicionais. De Petatuxá. Temos a lei, temos todo esse, digamos, aparato jurídico para essa proteção, mas acredito que isso ainda vai passar por várias outras etapas. Tanto a aplicação realmente da lei, porque o que a gente vê, o desrespeito contra a legislação que protege essas comunidades. E quando a gente vê esse desrespeito partindo de pessoas poderosas, acaba criando aquele receio de que isso não tenha volta, ou seja algo em que as pessoas que estão cometendo essas infrações, que estão cometendo esses atos contra essas comunidades, contra a existência, o meio em que elas vivem, quando a gente vê que é poderosos que estão cometendo isso, dá aquela sensação de que vai rolar uma impunidade aí. Porque, infelizmente, a gente tem essa sensação quando ocorre essa disputa entre poderosos contra pessoas mais humildes. Mas a gente tem que torcer para o novo governo, ele ter pessoas do seu lado que realmente queiram aplicar a lei, que aí vamos passar não somente pelo Poder Judiciário, mas as autoridades de fiscalização policiais, a reconstrução toda do ICMBio e IBAMA, que essas duas entidades elas vão ter que literalmente serem reconstruídas, porque elas foram destruídas nesses últimos 4 anos, e elas são importantíssimas para a fiscalização não somente de áreas, digamos, território, chão, mas também do meio ambiente e das comunidades que vivem dentro desses territórios, porque muitas pessoas quando acabam ouvindo aqui território podem ter a noção de que a gente está falando apenas da terra ali, não a terra, o chão. Não, quando a gente fala de território, a gente fala de um todo, pessoas, comunidades, ecossistema, fauna, flora, fontes de água, ou seja, a gente fala de tudo isso aí, de um ecossistema. Quando a gente fala território, não é somente, como eu disse, terra, território, mas tudo isso. E quando tem que haver a proteção desse território, a gente não pode ficar apenas torcendo para o Poder Judiciário e para essas entidades que vão, como eu disse, vão ter que ser reconstruídas, ICMBio, IBAMA. Temos que ter também a consciência social de cobrar, porque esse tema do Enem não pode ficar ali só nas folhas do Enem, elas têm que vir para a realidade da sociedade. E aqui só completando aqui minha fala, eu abri o artigo que eu citei na minha fala anterior, é um artigo de Jamil Chad no UOL, está no UOL Notícias, que fala o seguinte, parte do artigo aqui que ele escreveu: calculado pelos cientistas entre 20% e 25% de perda da vegetação nativa, esse é o ponto a partir do qual a floresta amazônica perde a capacidade de manter sua composição original e se transforma em um ecossistema mais degradado e menos resiliente. Pega até um ponto do que Pablo falou, exatamente, essas comunidades, esses povos tradicionais acabam servindo, entre aspas, como uma barreira, como digamos, a fortaleza para defender o nosso ecossistema. E por que eu digo, entre aspas? Porque a função de entidades públicas era para ser o que está sendo feito por esses povos tradicionais, o de fiscalizar, o de evitar o desmatamento, o de evitar a destruição, mas infelizmente nesses últimos, como disse o Pablo, nos últimos 6 anos o que a gente vê é somente olhos cegos para a destruição que está ocorrendo, e aí sobra tudo de novo na conta do povo, na conta do humilde, que tem que servir como o protetor de áreas ambientais.
coisa que, como eu disse, era para ser dos órgãos de fiscalização que, como eu disse anteriormente, foram destruídos. Essa parte da reconstrução, o bolsonarismo ele destruiu muita coisa, né? E ele destruiu todos esses órgãos propositalmente para que as coisas pudessem funcionar, como disse lá o Salles naquela reunião, para eles poderem passar a boiada, né? E tentaram fazer isso destruindo esses órgãos. E agora, mais do que nunca, eu acho que é um momento tão crucial, não só para o Brasil, mas para a sociedade em si, para a conservação e para a preservação do meio da Amazônia, não só esse fortalecimento, mas também a conscientização e o desenvolvimento de políticas públicas direcionado para esse público, direcionado para a proteção, para a privação, para a conservação desses povos, para que eles possam continuar fazendo o trabalho deles de proteção e de sobrevivência, né? Que eles possam manter a cultura deles ativa, o modo de vida ativo, que eles possam ter a proteção necessária, né, que não haja mais aquela divergência, aquela intervenção, igual a gente leu aqui na matéria de 2021, da mistura, né, dos garimpeiros, tudo, como fossem povos tradicionais, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, a coisa não faz sentido nenhum, é ilógico, como a gente até falou aqui um pouco antes da gravação, isso é uma realidade paralela do bolsonarismo que não existe na realidade, na realidade factual, na coisa do dia a dia, isso nunca vai acontecer. Então é necessário, eu acho que é muito importante a gente pensar em políticas públicas, em fortalecimento e principalmente conhecimento da sociedade, da importância, da necessidade dos povos indígenas, da necessidade da proteção dessa população, que isso só traz benefício para eles e para a nossa sociedade e para a nossa sobrevivência como humanidade, né? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Meu nome é Cícero Brasilino dos Santos, sou índio da aldeia Turcá, sou professor de arte indígena, né? E quero falar um pouco sobre essa prova do Enem desse ano, né? Eu achei um pouco importante, porque aonde relata um pouco da história dos indígenas e do povo quilombola, né? Que repassa para os não índios, né, a verdadeira história dos verdadeiros donos do Brasil, que é os indígenas e o povo quilombola. Que o governo, né, nas próximas provas que tiver, ele continue colocando esses temas, que é para nós, para os pessoal, né, os jovens, conhecer os verdadeiros donos do Brasil, que é o povo indígena, né? O sofrimento dos ribeirinhos, do povo quilombola, dos povos de terreiro, né? Porque essa nação, ela é pouco olhada pelo governo, né? A gente fica sem benefício nenhum. É minhas palavras, do índio Trucar. E como de costume, né? Vou deixar um tuante da minha tribo, da minha aldeia. Se você quiser divulgar também,
Tá autorizado. Vou cantar um tuante da minha tribo. Rei Nanaê, oa, Rei Nanaê, oa, Rei Nanaê, oa, Rei na, Rei noi naê, a, Rei Nanaê, oa, Rei na, Rei noi naê, a, Rei Nanaê, oa, Rei Nanaê, oa, Rei Nanaê, oa, Rei na, Rei noi naê, a, Rei Nanaê, oa, Rei na, Rei noi naê, a, naê, 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 naoa, naê, naoa. Viva Deus, viva a Jurema Sagrada, viva as matas e viva as cachoeiras. Aqui é um pouco da nossa cultura. A gente falou muito sobre os indígenas aqui, né? Só que são muitos outros povos. Ao longo desse episódio, você que nos ouve, ouviu aí algumas falas de convidados nossos para dar a perspectiva deles sobre esse tema, né? E o que é que eles acharam e como é que eles racionalizam todo esse processo a partir, né, do seu ponto de vista enquanto liderança da sua própria comunidade tradicional. E sabe o que é interessante? Eu estava lendo aqui a Cartilha dos Povos Tradicionais. Ela foi produzida em Minas Gerais, tá, Felipe Monsanto? Foi produzida pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, a CIMOS, juntamente com o Ministério Público de Minas Gerais. E uma coisa que eu achei interessante é que tem grupos tradicionais que, de certo modo, eles são tão esquecidos que eles sequer foram mencionados nesse processo. Quando o Enem quando teve a divulgação do tema da redação do Enem, o pessoal acabou nem mencionando. Tem um grupo tradicional baiano muito, muito recorrente nas cidades do interior, que são os ciganos. Eu não sei se você aí já teve contato em Minas Gerais com os ciganos, mas era muito comum lá em Uauá, na minha pequena cidade incrustada no interior da Bahia, no semiárido baiano, eu encontrar ciganos vivendo na cidade ou de passagem pela cidade. Inclusive, alguns vivendo vida itinerante, alguns ligados ao circo, e vivendo uma vida itinerante onde eu era adolescente, criança, né? Eu tinha contato com essas crianças que viviam nesse mundo itinerante. E existe uma legislação específica para essas pessoas. Coisa que eu descobri, sei lá, anos depois de velho. Que essas crianças que vivem em comunidades que são itinerantes, que vivem muito na estrada, que pegam muito a estrada, incluindo os ciganos nisso, né? Eles têm uma legislação que lhes permite poder mudar de escola, essas crianças, né, sem prejuízo para o seu processo de aprendizagem. E é justamente aí que a gente tem uma maneira de proteger e valorizar as comunidades tradicionais, né? É um dispositivo legal que permite que essas crianças possam sair de escola para escola, a depender da viagem que eles vão fazer, a depender do caminho que as famílias deles vão ter, sem prejuízo educacional, né? Então são várias outras comunidades que existem e que, de certo modo, ficaram apagadas, né? É também um silenciamento e uma falta de compreensão da nossa própria sociedade. Quem são as nossas comunidades tradicionais? Gente, pensa nisso. Nós não conhecemos a totalidade das nossas comunidades tradicionais, pô. Aí vem um indivíduo desse e simplesmente o atual presidente diz, não, agora garimpeiros são comunidades tradicionais. E aí eu pergunto, com qual critério ele vai fazer isso? A partir de qual princípio? A quem essa comunidade tradicional passa suas tradições, sua oralidade, sua identidade, suas práticas culturais? Porque até onde eu sei, garimpeiro é quase como se fosse uma barata do minério. É um exterminador, né? Justamente, é como se fosse uma praga. Olá, tudo bem? Eu sou Iona Pereira, Ialomifã, sou uma mulher preta da periferia de Salvador. Sou uma mulher de terreiro, sou de nação Angola. Dos processos do meu povo, do candomblé de nação, eu sou uma Makota Kididi, a mãe da comunidade. O que falta para
a valorização dos povos tradicionais no Brasil, primeiro é entender que esses povos existem, que nós estamos aqui, que nós construímos a história dessa nação, né? Os indígenas, que são povo originário, os verdadeiros donos dessa terra, o povo negro, que é herdeiro das tradições dos africanos que foram arrancados de África e trazidos para cá durante o processo da colonização, que aqui sofreram todo tipo de violências, as mais cruéis. Foram as violências que o povo negro, o povo africano, os nossos ancestrais africanos passaram aqui. E essa violência, ela continua nos dias de hoje. Nós vivemos o tempo todo com as heranças terríveis deixadas pela colonização. E que continuam hoje, com outra cara, com outro jeito, mas elas continuam aí. E os povos de terreiro, que é o meu povo, vivem isso no dia a dia. Nós somos vítimas do preconceito, nós somos vítimas do racismo religioso, todo dia. Porque somos vistos como mal. E na cabeça da grande parte das pessoas, o mal tem que ser eliminado. Então, nós somos, todos os dias, nós temos casos cada vez mais de violência religiosa, de racismo religioso, com as nossas pessoas, com as nossas casas. E assim, nós somos o espaço da diversidade, nós somos o espaço do acolhimento. As pessoas que chegam nas nossas casas, a gente não olha a procedência, a gente não olha a cor de pele, a gente não olha classe social, não. A gente olha a pessoa, a gente olha o que aquela pessoa está precisando, por que aquela pessoa chegou ali. Todo mundo que chega nas nossas casas não chega por acaso, tem um propósito. Tem um propósito ancestral, que é mais forte do que nós. Nós somos o povo da ancestralidade. E somos o povo que ainda hoje, somos os guardiões das heranças deixadas pelos nossos ancestrais africanos no país. Mas nós estamos o tempo todo correndo risco, como eu disse, cada vez mais. E o que falta é o respeito. O que falta é o diálogo, é nos ouvir, é conhecer os nossos espaços de coração aberto, de pés no chão. Falta mais espaços para os povos e comunidades tradicionais no nosso país. Nós fomos, o tema do Enem foi falando dos povos e comunidades tradicionais. Eu comemorei bastante, mas eu fiquei me perguntando até que ponto o país sabe o que é povo e comunidade tradicional. Até que ponto realmente esse tema ele tem sido debatido nas escolas. De que forma? Somos nós que estamos lá falando, porque também tem isso, há uma necessidade da nossa voz ser ouvida pela gente, pelos protagonistas da história, nosso direito de fala, que também não existe. Então, eu acho que é esse conjunto de coisas. Eu fui falando aí solto, mas dá para juntar aí e tirar os pontos principais para a gente conseguir chegar a essa tão sonhada, por todos nós que somos povos e comunidades tradicionais, os milhares de povos e comunidades tradicionais, que existem no nosso país. Nós temos catalogados aí 26, 28, mas a gente tem notícia de que somos muito mais que isso. Então, para que haja mesmo, de fato, de direito a essa valorização, a gente tem que dar muito espaço. Alguns foram dados, o decreto 6040 está aí, que rege, que guarda nosso povo, nossos povos, mas a gente ainda tem no dia a dia muitos entraves. E precisa ser uma construção, precisa ter o diálogo, precisa ter o respeito. É isso. Obrigada. Mas enfim, de um modo geral, eu gostei bastante desse tema ter sido trabalhado na Enem. Não sei vocês, minha gente, o que vocês acham? Eu gostei bastante, eu acho que como a gente falou, foi fundamental e é trazer para o debate, ainda mais para essa geração que tá adentrando o ensino superior, ainda mais depois de uma pandemia, ainda na pandemia, estudando com os percalços que aconteceram durante os últimos 3 anos, 2, 3 anos, trazer isso para debate, trazer isso em voga, isso provoca muito a conversa, muito a reflexão, por mínima que seja. A pessoa tem que pelo menos desenvolver alguma coisa ali e precisa pelo menos pesquisar, deve ter estudado alguma coisa aí para poder chegar lá e poder falar sobre isso, E trazer isso nesse momento, como a gente já falou aqui antes, no momento de um governo de transição, onde a gente vai voltar para um modelo de governo que pensa na pluralidade e no desenvolvimento da sociedade de maneira sustentável, isso é fundamental, é resgatar um pouco do que foi perdido, um pouco da cultura, um pouco do respeito a esses povos. Eu acho que foi um tema importante. Eu vi até algumas pessoas criticando, não foi um tema, como é que era um tema complexo para os alunos. Não é um tema complexo a partir do momento em que se teria uma educação que não fosse uma educação eurocêntrica, uma educação que fosse voltado apenas para, digamos, uma sociedade branca, burguesa, uma sociedade que visse também todas as outras comunidades, os outros povos que compõem a sociedade brasileira.
numa educação que se trabalha toda essa gama educacional, não seria um tema complexo. A gente fala aqui, por exemplo, da região Nordeste. Dentro dessas comunidades, que são povos tradicionais, estão os catingueiros, que fazem parte de uma sociedade, de uma comunidade tradicional que está ali entre a Bahia, Goiás e Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, que são pessoas que vivem da caatinga e tiram seu sustento da caatinga. Tem as comunidades que vivem do rio, comunidades ribeirinhas. Tem comunidades quilombolas aqui próximo também. Eu falo aqui de Petrolina, Pernambuco. Ou seja, dá para se trabalhar uma educação que fosse voltada para esses povos. Mas, como a gente está vivendo uma época de destruição, alguns anos de destruição, no caso aí 6 anos de necropolítica, política de destruição das culturas, a gente vê que ficamos nesse período com um distanciamento desse olhar que era para ser importante nas escolas. E é por isso que eu acho que muita gente disse que é tema complexo por falta disso. Mas é um tema muito bom, um tema importante, e espero que nos próximos Enems tenham abordagens assim, que sejam voltados para sociedades, comunidades, povos que acabam sendo muitas vezes esquecidos ali nos livros didáticos. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Perfeito, então é isso, o recado está dado, bora para as nossas indicações. É o momento, querido ouvinte, querida ouvinte, para você acompanhar a nossa curadoria especial cultural. É obviamente um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, essa curadoria aqui, essas indicações de livros, filmes, HQs, séries, que é uma parte importante que o pessoal gosta muito, porque muita gente vai atrás aqui, porque fazem parte do que a gente lê para formar e construir esses podcasts. É um oferecimento para os nossos apoiadores. E hoje nós mandamos aqui um abraço afetuoso. Futuramente, ano que vem, vamos estar mandando aí picanha, cerveja, porque vai estar aí para o povo mesmo. Mandar picanha vai ser fogo, viu, bicho? Picanha não chegou aqui ainda não, hein? Poxa. Eu acho que quando chegar ali no correio vão dizer que é isso aqui, é picanha. Não pode não. Mas vamos mandar aqui um abraço afetuoso aqui para Danilo Terra de Oliveira, Ana Paula de Oliveira, Ronivon Barros da Cunha Júnior e Márcia Aparecida Marciano Matos. Se sintam aqui vocês abraçados e todos os outros apoiadores do Historiante se sintam aqui abraçados. Nós temos aqui, agradecemos vocês por acreditar aqui no Historiante. Perfeito. A Márcia Aparecida, inclusive, é uma das nossas primeiras apoiadoras, tá? Então ela tá com a gente aqui, já tem mais de 3 anos, acho que vai completar 4 anos de apoio, sabe? Então, Márcia, um grande abraço pra você, muito obrigado por apoiar a gente até hoje, sabe? Caminhar com a gente, não soltar nossa mão por nada neste mundo. Muito obrigado. Bom, vamos pras indicações aí, eu vou começar, ultimamente eu tô sendo sempre o último, né? Vou mandar logo aqui. Primeiro tem uma que eu não coloquei, acabei esquecendo. Ditadura. Foi ditadura de nada.
A primeira indicação eu não coloquei aqui porque eu acabei esquecendo. É o filme Doutor Gama. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha até comentado a gente fazer um episódio sobre esse filme, e aí não tinha ainda em canto nenhum pra assistir, aí foi pro Globoplay, e eu assisti Doutor Gama. Gostei bastante, apesar de eu ter achado um filme muito curto. Poderia ter continuado com conteúdo mais pra frente, né? E agora tá passando um paredão aqui do meu lado, cara. Meu Deus, e tem pessoas rindo ao redor. Carreta Furacão? Antes fosse, porque carreta passa, né? Esse aqui é paredão, parou bem ali. Enfim, Doutor Gama, filme curto, eu acho que poderia ter mais conteúdo. É um filme bastante interessante, introdutório a esse personagem tão fundamental para a luta abolicionista e antirracista em nosso país. Um gigante, bicho, sabe? É um herói. Foi um cara que nasceu livre, foi escravizado, aprendeu a ler debaixo de pau e pedra, conseguiu sua apoteose, né, dar a volta por cima e se dedicou à causa da libertação de negros e negras no Brasil através dos meios legais, sabe? Então é um cara que, assim, eu acho a história dele fantástica e eu acho que o filme passa um pouco disso, apesar de eu achar que o filme poderia ser um pouquinho maior, 1h30 é pouco, né? Hoje em dia, para filme, é pouquinho demais. E vou sugerir que vocês leiam a cartilha Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais que eu mencionei aqui, né? Uma produção da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e Ministério Público de Minas Gerais. É um trabalho muito interessante sobre diversos dos povos mencionados na lei, e ele ainda mostra todos os dispositivos legais que garantem os direitos e protegem os povos e comunidades tradicionais do nosso país. Eu acho muito interessante. E para nossa playlist vou sugerir aí 2 músicas. É o seguinte, depois de velho, e depois da paternidade, algumas músicas mudaram o sentido pra mim, sabe? Tem uma música que acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, que é With Arms Wide Open, do Creed. Foi uma das primeiras que eu aprendi. Isso. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. E eu gostava muito, eu tocava e tal, e achava a letra bacana e tudo mais. Só que depois de velho, eu descobri que With Arms Wide Open é tipo uma carta de um pai pra um filho. Ou tipo um pai conversando com seu filho recém-nascido. E aí eu fui pegar a letra e fui ler e eu me arrepiei na hora. Porque realmente era um pai recebendo o filho de braços bem abertos e dizendo, ó, seja bem-vindo a esse mundo. Então a letra mudou de sentido completamente pra mim depois da paternidade, sabe? A outra música, essa aqui eu já sabia, é de uma banda católica que eu escuto há muito tempo, é o Rosa de Saron. Às vezes meu lado católico aflora e eu volto a ouvir, né? E essa música, pra mim, tem uma ligação muito sentimental, porque eu ouvia muito essa música quando nós engravidamos da primeira vez. Não sei se vocês sabem, e os ouvintes talvez não sabem, mas vão saber agora. Infelizmente, nosso bebê acabou morrendo na barriga da mãe, né? Muito cedinho. E essa música, no início, ela foi uma música que eu ouvia com muita alegria, porque eu ia ser pai e tal, só que aí depois da perda ela se transformou numa música meio que de consolação pra mim. É também uma música de um pai cantando, é como se fosse uma canção de ninar pra seu filho, né? E aí passou a ser uma música de consolação pra mim durante muito tempo, uma consolação um tanto dolorida, né? Porque, enfim. Mas as coisas, os ventos sopraram e o herdeiro do historiante está aí na barriga, no forno, né? O pãozinho está em produção e graças a Deus está aí quase perto de nascer. Bom, essas são minhas indicações. E aí vocês, meus amigos, o que é que vocês querem indicar? Eu vou indicar um HQ que é Angola Janga, um HQ de Marcelo de Salete. E Angola Janga, uma história de Palmares, ele fala sobre os últimos anos de Palmares e da vida de Zumbi. E é uma HQ muito boa porque traz tanto um aspecto histórico muito aprofundado, como também traz personagens que não seriam coadjuvantes, mas seriam personagens que não são tão descritos. Logicamente, são personagens criados para dar aquela sensação de vivência do que era viver naquele período em que o Quilombo dos Palmares foi destruído. Mas é uma HQ muito boa, tanto por essa questão de ter esse rigor histórico, como também nessa perspectiva de ser uma HQ de fácil assimilação por adolescentes, por exemplo. Você que é educador, professor que esteja ouvindo historiante, é uma boa dica para fazer aquela introdução, aquele início,
para se entender a história da resistência dos povos negros no Brasil contra a escravidão. Angola Janga, que quer dizer pequena Angola, é uma HQ que tem um traço bem marcante. Marcelo de Salete ele tem essa característica e vale a pena dar essa conferida. O Marcelo de Salete bem que podia vir aqui no podcast, né? Seria uma boa. Quem sabe aí, a gente já conseguiu o Ale Santos já. Aí tá, estamos no caminho. E aqui como dicas aqui musicais, eu aqui tô vendo a trilha que tá uma trilha bem assim romântica, tá uma trilha pop e tal, bem levinha. E eu vou deixar também minhas musiquinhas aqui pops românticas. Eu vou deixar aqui Roots Body Roots do Sepultura, que fala exatamente uma música que vai falar da questão das raízes nacionais. O videoclipe, inclusive, é gravado, se não me engano, em Salvador, ali com Olodum, com vários aspectos da cultura preta, soteropolitana. E a outra música, a música de uma banda que eu tô ouvindo nos últimos dias, que é da banda Irax. É a música Hellion Rising. Que Irax é uma banda que dá uma visão diferente, porque tem um vocalista negro. É algo que a gente tão difícil ver nas bandas de metal. Atualmente, por exemplo, Sepultura com Derek, que é negro, e o Irax, por exemplo, é outro exemplo de uma banda com um negro como integrante, uma banda de heavy metal. E essa música, Hellion Rising, ela fala como se fosse exatamente uma revolta, um levante dos oprimidos contra aquelas pessoas que manipulam, que dominam as sociedades. É como se fosse levantar dos escravizados, como na própria música fala. Estão aí minhas indicações bem popzinhas e românticas. Já a pessoa sair de Creed para Sepultura, acho que é um pouquinho diferente. Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui agora para finalizar. No feriado foi lançado um documentário na Netflix chamado Método Stutz. Esse documentário conta a história de um paciente e um terapeuta. E esse terapeuta, ele desenvolve o mal de Parkinson e o paciente decide fazer um documentário a respeito do método que o terapeuta, que o Stutz, ele desenvolveu com ele ao longo dos anos. É muito interessante o documentário para quem faz terapia, para quem faz acompanhamento psicológico, tudo, igual eu faço há 10 anos, sobre os processos que é utilizado dentro da terapia, as ferramentas que são utilizadas e como ele traz de uma maneira humana o próprio terapeuta. Como ele falha nos processos dele na identificação de doenças, né, de diagnósticos com os pacientes, como ele lida com a realidade do paciente, como ele lida com o mundo do paciente, trazendo ele de uma maneira bem humana e mostrando a relação que existe ali entre paciente e terapeuta nesse processo. É muito legal, é muito acolhedor, principalmente para quem faz terapia, para quem está nesse processo aí de descoberta, de tratamento, de acompanhamento, vale bastante a pena para conhecer. E de música eu vou indicar Ver em Cores, que é uma música do Rashid e da Lineker, que é uma música que eles lançaram há pouco tempo, um pouquinho bem motivacional, falando sobre o amor, sobre a diversidade do amor, sobre as diferentes formas do amor e como a gente deve estar aberto, né? Tentar amar mais e odiar menos. Inclusive, tem a participação da Lineker, a Lineker tá com ele nessa música, que eu acabei de descobrir, acabei de ver aqui, que a Lineker é a primeira mulher trans a ganhar o prêmio de melhor álbum no Grammy Latino. Então a gente está gravando hoje na quinta-feira. Hoje ela ganhou o álbum de melhor música brasileira no Grammy Latino e sendo a primeira mulher trans fazendo história aí nas premiações do Grammy. E eu vou indicar também a música Pausa do 5 a Seco, que é uma banda do Sul, que de vez em quando eles fazem um hiato, voltam, fazem um hiato, de novo, voltam, e é de um dos últimos álbuns aí dele, do mesmo nome. Los Hermanos, né? É um Los Hermanos da vida, né? A gente gosta de banda que faz hiato. Então, tem num desses últimos álbuns, chamado Pausa, inclusive, tem essa música de abertura, chamada Pausa. Durante os últimos tempos aí,
tem me acompanhado, tem me ajudado a refletir e a pensar sobre a necessidade de descanso. Então são essas as minhas indicações aí para essa semana. Perfeito, então é isso, com um sorriso nos olhos e alegria no coração, nós chegamos mais uma vez ao final de nossa gravação. Você que nos ouviu até agora, você é um anjo de candura, tá? Nós fazemos a cada quinta-feira essa gravação aqui pensando em produzir o melhor conteúdo para você que chega até o finalzinho, até o nosso tchau coletivo e dá tchau junto com a gente, ó, que gostoso. Queria agradecer inclusive a todas as pessoas que colaboraram, né, que gentilmente enviaram seus áudios aqui pra gente, para colaborar com essa temática, amplificando as vozes aqui no Historiante. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! O Kleber deu tchau pelo nariz hoje.